boa tarde. Estamos aqui no Imbaré, nós os deportados. Eu, Edu Vieira, Alfredo Monte, Chico Marques e a Cláudia atrás nos filmando. Olá. A gente vai começar falando sobre a nossa sessão de livros e os que nós estamos lendo ou já lemos. Eu trouxe uma que eu ainda estou lendo, mas estou indo no meio já. É do inglês Ian McEwan. Ele é conhecido como o autor do livro Reparação, que foi feito aquele filme Desejo de Reparação. Acho que é o livro que teve mais sucesso, né, dele, foi transposto para o cinema, né? Embora ele tenha ganho o Booker Prize, que é famoso pelo Amsterdã, que é uma obra-prima. E ele é considerado atualmente o maior autor da geração dele, né? Eu comprei esse aqui, e é legal porque até ecoando o que o Alfredo falou das coleções de bolsos, são muito bem escolhidas. É o primeiro romance dele, que chama O Jardim de Cimento, que também é de época. É uma família, a história é uma família que, sem explicação, eles herdam um montão de cimento no início e os pais o pai morre no início e a mãe está moribunda em casa e vem a morrer também. Deixam 4 crianças sozinhas em casa para cuidar uma das outras. E ela avisa antes, ela sabe, e ela morre meio de depressão e não é muito bem explicado que ela morre. Depressão é uma doença assim, ela fica acamada há muito tempo e ela avisa que é para a família não se desmembrar. Se souberem da morte deles, alguém vem e separa a família, vem adotar e tal. E os 2 mais velhos adolescentes, o que fazem? Tem que cuidar dos mais jovens, só que é legal também, como no Reparação, a criança, o adolescente é muito agente da ação, como a menina do Reparação desencadeia toda aquela problemática do caso lá da calúnia, da calúnia, né? Esses 2 mais velhos também, eles têm que se cuidar e tem uma relação um tanto incestuosa nos dois. Dá pra você ver que a menina é a princesinha e ele é o menino, como se fosse o menino do Reparação, que não é o cavalheiro, é o cara que é o sujinho, sabe? E tem essa relação. E surge um elemento estranho agora, na metade, tô nessa parte. Um elemento estranho na casa, um elemento externo. E é legal porque é visto, apesar de ser realista, o livro, ele não é tão realista porque assim, a gente fica pensando, mas uma família que ninguém sabe, já a figura da casa, que é uma personagem também, ela tá toda em destroços, mais ou menos, como a casa do Reparação também, que está em franca decadência, né? A gente fica pensando, como é que ninguém sabe que os pais morreram, ninguém vai reclamar, né? Eles explicam que não tem família, mas fica um ambiente meio de fábula, como se fosse aqueles outros assim, mais ou menos. Tá bem legal. O início começou meio lento, até tinha comentado com o Alfredo que estava achando meio chato, mas agora o livro está aprendendo bastante. Repetindo, é O Jardim de Cimento, do Ian McEwan, como fala. O pior é aquele Flowers in the Attic, aquela série do Vince Andrews, né? Eu só vi o nome. A mãe cria os filhos do sótão para não atrapalhar o casamento novo delas, lembra? É uma história do seu Zé, aquela história lá. Toys in the Attic? É Flowers. Toys in the Attic é da Lilian Hellman. Que aqui é Horas de Tormenta, né? Do filme até. Bem, a minha pedida da semana, na semana passada eu falei sobre um autor escocês, o Ian Rankin, um livro policial, e agora continuo na Escócia. Tô louco pra ler até. Val Malkdem, que é uma escritora escocesa, e a primeira vez que eu ouvi falar dela foi quando eu assisti um filme da BBC, com o Clive Owen, que ainda não era muito conhecido, chamado Eco Distante. Eu adorei esse filme, achei uma história super engenhosa, policial e tudo mais, e ela era autora do romance original. E depois, ela foi a criadora do Tony Hill, que é o personagem principal do seriado que eu amo, que é o Wire in the Blood, Rastros da Maldade. Infelizmente foi cancelado agora em 2009, mas tem 6 temporadas maravilhosas. E a criadora do personagem, que é um psiquiatra que ajuda a polícia, né? E que é interpretado por um ator que eu só posso considerar, o único adjetivo que me vem à mente é hipnotizante, que é o Robson Green.
Você olha o Robson Green, você não consegue mais deixar de ver o seriado, assim. Eu nunca vi um casamento tão perfeito entre um ator e um personagem como o dele, assim, sabe? Ele é fantástico. Que canal passa? Eu assisto na HBO, Ah, tá. sabe? E eu acho que é uma das melhores séries policiais de todos os tempos, né? Repetindo, a Why in the Blood, Rastros da Maldade aqui no Brasil. Provavelmente daqui a pouco está sendo vendido em DVDs também, né? Mas então, esse livro aqui chama Prelúdio para a Morte, que é o título em português. O título original é The Grave Tattoo. Então parece um título meio apelativo, Prelúdio para a Morte, porque a capa é apelativa. Olha que capa horrorosa, gente. Que coisa mais abominável. A edição da Bertrand. O Bertrand não é muito Caprichosa, boa, né? Capas mesmo. Mas o título Prelúdio para a Morte tem a ver porque a trama gira em torno do William Wordsworth, o grande poeta romântico inglês, e ele tem o poema mais famoso dele justamente é Prelúdio. Então não deixa de ser um título interessante porque faz essa referência ao Wordsworth. Qual é a trama? É uma coisa meio intrincada, que são vários fios narrativos. Aparece um cadáver que estava preservado na turfa, lá no pântano da região dos lagos inglesa, e ele é assim, recuperado. Uma antropóloga forense, que não tem nada a ver com Bones, começa a se investigar o corpo, que pode ser o corpo do líder daquele famoso motim do Bounty. Lembra do Bounty? Que teve várias versões cinematográficas para Gable, Marlon Brando, Mel Gibson, né? E ao mesmo tempo tem uma especialista no Wordsworth que descobre uns papéis que indicam que ele poderia ter escrito um épico que ficou perdido sobre o motim do Bounty. E ela faz uma árvore genealógica das pessoas que são descendentes da criada do Wordsworth, que teria ficado com esse tal do manuscrito. Faz uma árvore genealógica e as pessoas que ela lista, que seriam os mais prováveis herdeiros da criada que ficou com o suposto manuscrito, começam a morrer. São uns velhinhos assim, maravilhosos, assim, todos folclóricos da região assim, bem rural inglesa. Eles todos assim, entranhados em suas casas, com seus gatos, suas manias e tudo mais. Memento mori, né? E aí ela fez essa lista e eles começam a morrer, ela é a principal suspeita. E essa trama se interliga a esse cadáver que foi descoberto e que pode ser o cara do Bounty. Então são vários fios narrativos muito bem articulados. É assim, sabe, uma autora de mão cheia, assim, policial. Belíssimo livro. Bom, eu vou falar um pouquinho de um livro que na verdade eu nem estou relendo ainda, mas eu vou reler porque encontrei isso aqui no céu essa semana e é um livro muito precioso que eu já tive, emprestei para alguém 20 e tantos anos atrás, sumiu e agora estou resgatando, que é A Segunda Morte de Ramon Mercader, que é o livro do Jorge Semprún, escritor espanhol, que escreve em francês a maior parte do tempo, e que é uma figura espetacular, né? Esse livro aqui é um livro de espionagem, mas que envolve uma figura que é um espião que utiliza o nome do famoso assassino do Leon Trotsky, no México, em 1940. E é uma trama que parece coisa do John le Carré, mas não é exatamente aquilo. Tem uma pegada mais incisiva. É um John le Carré que tivesse passado pelo Nouveau Roman. Por aí, né? Exatamente isso. Mas o Jorge Semprún, ele é um escritor de mão cheia, né? Um dos maiores escritores da Europa do pós-guerra. É uma figura central também porque o histórico pessoal dele é muito interessante. Ele foi do Partido Comunista e ele rompeu com o Partido Comunista depois da famosa declaração do Khrushchev no finalzinho dos anos 50, comecinho dos 60, e rompeu e caiu numa desgraça pessoal muito grande, que depois ele foi colocando em obras de arte, em roteiros para o cinema, como A Confissão, do Constantino Costa Gavras, e vários outros filmes, como Stravinsky, do Alain René. A guerra acabou, né? A guerra acabou. E aí depois ele deslanchou como romancista, e de lá para cá ele não parou mais. Os romances dele são espetaculares. Esse aqui é um deles, Algaravia é outro que é fantástico. Eu adoro Algaravia, é tão criativo, né? Brilhante, né? Uma visão espetacular da Revolução de 68. Enfim, é um autor que está pouco, né,
Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente em Brasília, acompanhando Yves Montand, quando ele escrevia a biografia do Montand. E é uma figura fascinante, um grande sujeito, gostei muito de conhecê-lo. Eu acho que vou gostar muito de poder reler esse livro aqui, A Segunda Morte de Ramon Mercader, do Jorge Sempron.